Fala galera, beleza? Bem-vindos à nova série do canal sobre Relay. Essa série, que na verdade ela é uma extensão da série que a gente já fez lá no passado, Descomplicando o GraphQL, só que dessa vez a gente vai, em vez de aprender o Apollo, a gente vai utilizar o Relay. E antes da gente começar toda a parte da prática, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que é o Relay, por que a gente deveria utilizar ele, e alguns conceitos, algumas coisas novas que eles trouxeram, e também algumas características do Relay. Também nesse vídeo eu vou te apresentar o projeto que a gente vai estar construindo nessa série, e a gente vai também instalar as dependências e iniciar o nosso projeto, beleza? Então, para a gente começar, o que é o Relay, né? Bom, o Relay é um framework, tá? Escrito pelo time do Facebook, e a ideia do Relay, na verdade, é facilitar a forma como a gente lida com a parte de requisições, com tratativa de erros, tratativa de bugs no desenvolvimento das nossas aplicações React. Tá? Então, a ideia do Relay é conectar o GraphQL junto com o React. Aí tu me pergunta, tá, mas eu não posso utilizar essas duas ferramentas de forma separada, sem frameworks? Eu te digo que tu pode, tá? Só que tu vai ter alguns problemas. O próprio time do Facebook percebeu que a partir do momento que tu utiliza as ferramentas de forma separadas, né, à medida que tua aplicação cresce, fica difícil de manter, né? Como eu falei, fica difícil de fazer requisições, de lidar com erros, tratativa de bugs. E por causa desses problemas que eles criaram o Relay, certo? E o Relay, ele trouxe algumas características e alguns conceitos novos, como eu falei, e que a gente precisa aprender. Um desses conceitos se chama Collocated Data and View. E o que seria o Collocated Data and View? Esse nome que é um pouquinho complicado, mas a ideia dele não é, tá? A ideia dele é dizer que a gente, ao invés de ter, por exemplo, um pai que vai estar mandando os seus dados para o filho, por exemplo, a gente vai ter uma aplicação onde a gente vai fazer consulta de usuários, né? Então a gente vai ter um componente principal que vai consultar os usuários e ele vai mandar para os filhos esses dados. No Relay a gente não faz isso, a gente faz a consulta nos filhos. Então cada filho, né, vai ter os seus dados e ele vai ser responsável por mostrar aqueles dados. Então imagina que a gente tem um componente pai e dois filhos. No filho A a gente vai ter alguns dados, no filho B também, e apenas no filho A e no filho B vai ter aqueles dados. Então, o filho B não vai ter acesso aos dados do A, entendeu? Essa é a diferença do Collocated Data and View. Outra coisa que a gente tem dentro do Relay, que na verdade vem do GraphQL, é o Declarative Data Fetching. O que é o Declarative Data Fetching? Esse cara diz que a gente pode escolher o que a gente quer. Então, se lá no nosso componente A a gente quer nome e e-mail, a gente vai ter nome e e-mail. E apenas nome e e-mail vão estar disponíveis dentro do componente A, entendeu? Outra coisa que a gente tem também é o Garbage Collector. E o Garbage Collector, ele entra dentro do Relay Runtime, que eu vou falar já já. E ele, na verdade, o objetivo dele é remover, digamos assim, do cache tudo que envolve GraphQL, né? Seja mutations, seja queries, enfim, tudo que envolve GraphQL e que está no cache e que não esteja sendo utilizado em nenhum lugar, vai ser removido do cache. Essa é a ideia principal do Garbage Collector e isso traz muitas vantagens para a gente. Por exemplo, o nosso cache ele não vai estar com coisas que a gente não está utilizando, então isso gera performance, né? Vai ter menos dados trafegando, vai ser mais rápido, digamos assim, nessa aplicação. E dentro do Relay também a gente tem 3 módulos principais. O primeiro deles se chama Relay Compiler. O Relay Compiler ele é responsável por otimizar absolutamente tudo que é gerado para o GraphQL. E ele vai gerar também os artefatos necessários para a gente. Então imagina que a gente vai criar uma nova query, por exemplo, que vai buscar nome e e-mail. Imagina aquele componente A, né? Ele vai buscar nome e e-mail. Ao criar essa nossa query, a gente precisa compilar ela. E o objetivo da gente compilar ela é para otimizar, caso a gente não tenha escrito da melhor forma. E ele também vai gerar os types para a gente. Então, o que isso gera de benefícios, né? Os benefícios disso são, na verdade, um código bem tipado e bem documentado. Porque a partir do momento que tu tem os types, né, daquela query pronta para ti, tu vai poder saber, por exemplo, o que vai ter dentro do teu componente A, dentro do teu componente B, dentro do teu componente C e por aí vai. Outro módulo que a gente tem dentro do Relay se chama Relay Runtime. E é aqui que entra o Garbage Collector que eu te falei.
Dentro do Relay Runtime, esse modo ele é responsável por otimizar as operações de escrita e leitura. Ele também é responsável, como eu falei, por cachear os dados e lidar com o Garbage Collector, né? E outra coisa, por exemplo, uma curiosidade que dentro do Relay Runtime, lá dentro do Apollo, lembra que quando a gente executava uma mutation, a gente tinha que limpar o cache? Ele não limpava automático? Aqui dentro não, aqui dentro ele limpa automático pra gente, dentro do Relay Runtime. Ele tem uma operação de escrita que ela faz a subscrição nas nossas mutations. Então toda vez que a gente faz uma mutation, ela escuta que houve uma mutação e ela já executa essa atualização do cache pra gente, e não precisa se preocupar com isso. Mas a gente pode, se a gente quiser mudar isso, imagina que a gente, no momento que a gente executou essa mutation, a gente quer fazer alguma modificação. Por exemplo, a gente pode fazer isso, ele dá liberdade para nós. Então a gente pode, nós mesmos, atualizarmos o cache de forma manual ou deixar que ele se preocupe com isso. E o outro módulo que a gente tem dentro do Relay é o React Relay, né? Que é a integração do React com Relay, é o client, digamos assim, do React para a integração com Relay. Beleza? Então, na verdade, esses são os conceitos que a gente precisava entender, esses são os conceitos e características do Relay que a gente precisava entender para começar com ele. Agora eu vou te mostrar o projeto que a gente vai construir, tá? E depois a gente vai então iniciar a instalação das dependências e eu vou também te mostrar como é que roda o projeto, né? Porque esse projeto vai ser feito com React Native, beleza? Bora lá? Bora então, o projeto que a gente vai construir é esse projeto aqui, ó, o cover do Twitter. Seguindo a mesma linha do que a gente já havia construído lá na web junto com o Apollo, porém agora a gente vai construir no React Native com Relay, certo? Então aqui, ao clicar, a gente vai abrir a nossa tela para realizar um tweet, mas eu não vou dar tantos spoilers assim, tá? Então fica só com essa primeira tela. E aqui a gente também vai ter os nossos tweets, né? A nossa lista de tweets. E aqui a gente também vai aprender bastante conceitos legais, como por exemplo pull to refresh, infinite scroll, que são todas aquelas tratativas com listas, né? Então a gente não vai mostrar todos os tweets de uma vez, a gente vai mostrar apenas, por exemplo, os 10 primeiros e a gente vai scrollando e vai aparecendo mais tweets, né? E se a gente puxar, a gente também vai voltar a ver só os 10 primeiros, certo? Então esse projeto aqui ele vai ficar bem bacana e além de aprender o Relay, a gente vai aprender alguns conceitos sobre o React Native. Beleza? Se tu tem vontade de conhecer mais sobre o React Native e aprender mais, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre o React Native. Beleza? Então, para a gente começar instalando as nossas dependências, eu gostaria primeiro de dizer que esse projeto aqui, né, o template dele, já está aí na descrição, então tu só precisa baixar esse template e rodar o comando npm, né, run iOS ou yarn iOS. Eu acredito que o yarn vai ser mais certo, porque esse projeto está todo com yarn. Então yarn iOS, se tu já tiver num ambiente Mac, né, ou yarn Android, caso tu tiver num ambiente de desenvolvimento Windows ou Linux, beleza? Então vamos lá, instalar nossas dependências. A primeira duas dependências, digamos, que a gente vai instalar é o React Relay e o Relay, beleza? Então, yarn add React Relay e o Relay. Não são dependências de desenvolvimento, tá? São dependências normais. Então, vamos só esperar ele instalar aqui. Não acredito que vai ser rapidinho, né? Vamos lá, que tá quase. Aí foi. Só esperar esses processos finais aqui. E a gente já instala nossas outras dependências em modo de desenvolvimento. Foi. Aí agora, as outras dependências são o Relay Compiler, tá? E eu vou instalar ele separado, porque eu tentei instalar ele junto com outro pacote que a gente vai instalar e deu erro. Então eu vou primeiro instalar ele e depois eu venho com as outras duas dependências de desenvolvimento que a gente vai precisar também. Beleza? Esse daqui eu acredito que vai ser mais rapidinho.
E enquanto instala, vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso babel.config.js, nós vamos precisar colocar um plugin aqui. E esse plugin é o do próprio Relay, tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar plugins, tá? Aí aqui dentro a gente abre dois arrays, digamos assim. Aqui o primeiro parâmetro, se assim posso dizer, vai ser relay em forma de string, tá? E o segundo vai ser um objeto, schema data barra schema.json, beleza? Esse daqui é a configuração que a gente precisa fazer dentro do Babel config.js, tá? Já está acabando aqui também a nossa instalação. Então agora a gente vai instalar nossas últimas dependências. A primeira é o Babel plugin relay, tá? E a segunda é aqui eu escrevi errado, relay compiler language type script, tá? Enquanto ele instala, aqui dentro do nosso package JSON também, eu já vou adicionar dois scripts, tá, que a gente vai precisar. O primeiro script vai se chamar relay, e o que ele vai fazer é o seguinte, relay compiler source ./source -schema ./source /data /schema.graphql -language type script. O que esse comando vai fazer é compilar as nossas queries, mutations, enfim, tudo que vai ser gerado por GraphQL, esse comando aqui vai ser responsável por compilar para a gente, beleza? E o outro script vai se chamar relay ;watch. E ele vai rodar apenas yarn relay -watch. E o que esse carinha aqui vai fazer é a mesma coisa que o script de cima, porém a diferença é que ele vai ficar rodando em background para a gente. Então a gente não precisa toda vez criar uma query, mutation nova, rodar o yarn relay. Ele já vai rodar automático para a gente, tá? Então, aqui é só porque ele instalou coisa nova, então só deixa... Opa! Aqui ele... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar e abrir de novo. Acho que foi por isso. Acho que já deu certo. Então, beleza. As nossas dependências estão instaladas. O nosso Babel também foi configurado. E agora está tudo pronto para a gente começar a produzir. Beleza? Então, no vídeo de hoje foi isso, tá? No próximo vídeo a gente vai iniciar com a parte de configuração do Env, né, do environment do Relay. E também a gente vai começar então a popular a nossa primeira página, que vai ser a nossa página da Home, tá? E além de aprender sobre as nossas queries, mutations, a gente vai aprender aquele conceito que eu te falei, onde o componente A vai ter apenas acesso ao que ele pediu, e mesma coisa o componente B. E a gente vai aprender isso criando esse componente de tweet aqui, tá? Já dando mais um spoilerzinho aí. Então, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e valeu!